Os caramujos Fisa são os caramujos do gênero Physidae. Eles vivem até 1 ano e conseguem atingir até 2 cm de comprimento. São caramujos um tanto versáteis quanto aos parâmetros da água, podendo viver em pH que varia de 6,5 até 7,8. A dureza da água tem que ser alta, deve ter um grande nível de minerais, porque eles são animais invertebrados e animais invertebrados precisam desses minerais para fazer a manutenção de suas conchas e exoesqueletos. Os caramujos Fisa são bastante resistentes quanto a mudanças de temperatura, mas preferem viver em águas que estejam por volta dos 25 graus Celsius ou temperatura ambiente. Eles se alimentam basicamente de algas e detritos do aquário e não interferem nem prejudicam as plantas ou os outros animais, comendo muitas vezes restos de alimentos, animais mortos e plantas que apodreceram. São animais pacíficos, que passam a vida livre pelo aquário, não interferindo na dinâmica de nenhum outro animal. Eles são pulmonados, então eles precisam respirar ar atmosférico, e para isso eles podem ir até a superfície do aquário. Eles podem deslizar pelas plantas ou pelos vidros, ou eles podem fazer uma interessante técnica de emitir um fio de gosma e escalar por esse fio. Como eles são muito leves, eles conseguem também se aproveitar das forças de Van der Waals, que mantêm as moléculas da água unidas, e por isso não é incomum ver caramujos Fisa passeando pela superfície do aquário, usando a tensão superficial como se fosse uma parede. São criaturas fascinantes. Eles são hermafroditas e são capazes de se autofecundar, ou seja, uma espécie de partenogênese. Por isso basta um caramujo Fisa para que em muito pouco tempo você tenha o aquário povoado por eles. Eles costumam depositar seus ovos numa massa gelatinosa, geralmente aderida a substrato, aos vidros do aquário ou mesmo nas plantas. Esses ovos levam cerca de 5 dias para eclodir, gerando pequenos caramujos já formados. As algas filamentosas, na verdade as algas verdes filamentosas, pertencem ao filo das clorofíceas. As algas são seres que podem ser unicelulares ou multicelulares e são autótrofos, ou seja, elas obtêm o alimento delas através da luz. Elas podem ser unicelulares ou formar colônias que formam indivíduos que não têm tecido verdadeiro. Isso significa que todas as células que formam as estruturas das algas são idênticas. As algas filamentosas são um conjunto dessas células que formam esse filamento. Elas são muito importantes para a manutenção da vida no aquário, servindo como um filtro para algumas impurezas, como nitritos e nitratos, e também como alimento para muitos animais.